O livro perdido de Enki, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre, por Zecaria Sitchin. A primeira tabuleta, parte 2. Vem agora o relato do reinado de Anshar e dos reis que lhe seguiram. Quando a lei foi modificada, os outros príncipes se enfrentaram. Houve palavras, não rebelião. Como esposa, Anshar escolheu uma meia-irmã, fez dela a sua primeira esposa. Deu-lhe o nome de Ki-Shar. Por essa lei, a dinastia continuou. No reinado de Anshar, os campos reduziram suas colheitas, frutos e cereais perderam abundância. De ciclo em ciclo, quando o próximo ao sol, o calor foi aumentando. Nas moradas distantes, o frio se fez mais intenso. Em Agade, a cidade do trono, o rei reuniu em assembleia aqueles de grande conhecimento. Aos sábios e eruditos, pessoas de grande conhecimento, ordenou investigar. A terra e o solo foram examinados, lagos e rios postos à prova. Aconteceu antes, alguém respondeu: Nibiru, no passado, foi mais fria ou mais cálida. Um destino é isso, enraizado no ciclo de Nibir. Outros sábios, observando o circuito, não consideraram culpado o destino de Nibiru. Na atmosfera surgiu uma brecha. Esse foi seu achado. Os vulcões antepassados da atmosfera lançavam aos céus menos erupções. O ar de Nibiru estava mais tênue. O escudo protetor havia diminuído. No reinado de Anshar e Ki-Shar, pestes do campo fizeram-se aparecer. Não se podia vencê-las com o trabalho. O filho de ambos, Enshar, ascendeu depois ao trono da dinastia, era o sexto. Nobre, mestre de Shar, significava seu nome. Com grande entendimento nasceu, dominou muitos conhecimentos com muito estudo. Procurou caminhos para dominar as aflições do circuito celeste de Nibiru. Fez muitos estudos. À sua volta, 5 membros da família do Sol, planetas de deslumbrante beleza, procurando por curas para as aflições, examinou suas atmosferas. A cada um lhe deu um nome, honrou antepassados ancestrais, considerou-os como casais celestes. An e Antu, os planetas gêmeos, ele chamou os 2 primeiros que foram encontrados. Além do circuito de Nibiru, estavam Anshar e Ki-Shar, por seu tamanho os maiores. Como um mensageiro, Gaga corria entre os outros, sendo às vezes o primeiro a encontrar Nibiru. 5 eram os que recebiam Nibiru no céu, enquanto este circundava o sol. Mas à frente, como uma fronteira, o bracelete esculpido circundava o sol. Como um guardião da região proibida do céu, ele a protegia com escombros. Outros filhos do Sol, 4 em números, o bracelete defendia de intrusão. As atmosferas dos 5 primeiros estudavam Shar. Em seu circuito repetido, os 5 em Nibiru foram examinados atentamente. As atmosferas que possuíam foram examinadas intensamente por intermédio da observação e dos carros celestiais. Os achados foram surpreendentes, os descobrimentos confusos. De volta em volta, a atmosfera de Nibiru sofria mais brechas. Nos conselhos dos estudiosos, curas eram debatidas avidamente. Consideraram-se formas de curar a ferida urgente. Tentou-se um novo escudo que envolvesse o planeta.
Tudo o que se lançou para cima caiu de volta ao chão. Nos conselhos dos estudiosos, estudaram-se as erupções dos vulcões. A atmosfera havia sido criada pelas erupções vulcânicas. Sua ferida havia ocorrido pela diminuição das erupções, que com invenções de encorajarem novas erupções, que os vulcões cuspam de novo, dizia um grupo de sábios. Como alcançar a façanha, com que ferramentas conseguir mais erupções, ninguém podia informar ao rei. No reinado de Anshar, a fenda dos céus aumentou. As chuvas não aconteciam, os ventos sopravam mais fortes, as nascentes não emergiam das profundezas. Nas terras havia uma maldição. Os seios das mães haviam secado. No palácio havia aflição. Ali, uma maldição se instalou. Como primeira esposa, Enchar desposou uma meio-irmã, seguindo a lei da semente. Ninchar foi chamada a senhora dos Chars. Não teve filho. Uma concubina, a Enchar, deu um filho. Foi o filho primogênito. Por Ninchar, primeira esposa e meio-irmã, não veio um filho. Pela lei da sucessão, o filho da concubina subiu ao trono. Foi o 7º a reinar. Do Uru foi seu nome real. Gerado namorada era o significado do nome. De fato, na casa das concubinas foi concebido, não no palácio. Do Uru escolheu como esposa uma donzela amada desde sua juventude. Por amor, não por semente, selecionou sua primeira esposa. Da Uru foi seu nome real. Aqui está ao meu lado era o significado. Na corte real, a confusão corria desenfreada. Os filhos não eram herdeiros, esposa não eram meio-irmãs. Na terra ia crescendo o sofrimento. Os campos esqueceram sua abundância e entre o povo diminuiu a fertilidade. No palácio, a fertilidade estava ausente, nem filho nem filha nasciam. Da semente de An, 7 foram os soberanos. Depois de sua semente, o trono secou. Dauru encontrou um menino na porta do palácio. Como a um filho o abraçou. Ao final, Dauru, como a um filho adotou, nomeou herdeiro legal. Lama, que significa aridez, foi o nome que lhe deu. No palácio, os príncipes protestaram. No conselho, todos se queixavam. Ao final, Lama subiu ao trono. Embora não fosse da semente de An, foi o 8º a reinar. Nos conselhos dos estudiosos, deram-se 2 sugestões para cicatrizar as brechas. Alguém sugeriu o uso de um metal. Ouro era o seu nome. Em Nibiru, era muito raro. Dentro do bracelete esculpido, era abundante. Era a única substância que se podia moer até o pó mais fino, elevado até o céu, podia ficar suspenso. Assim, com abastecimentos, a fenda se fecharia. Haveria uma proteção melhor. Que se construam naves celestiais, que uma frota celestial traga o ouro a Nibiru. Que se utilizem as armas de terror foi a outra sugestão. Armas que sacudam e afrouxem o chão, que dividam as montanhas. Atacar com mísseis os vulcões, sua letargia remover, estimular suas erupções. Reabastecer a atmosfera, fazer desaparecer a fenda. Lama era fraco para tomar uma decisão, não sabia qual opção tomar. Nibiru completou uma volta, 2 Chars Nibiru continuou a contar. Nos campos, a aflição não diminuía. A atmosfera não se reparava com as erupções vulcânicas.
Passou um terceiro char, um quarto se contou, não se obtinha ouro. Os conflitos abundavam no reino. A comida e a água eram escassas. A terra, em unidade, se perdeu. As acusações eram muitas. Na corte real, os sábios iam e vinham. Os conselheiros corriam para dentro e para fora. O rei não prestava atenção às suas palavras, só procurava conselhos com sua esposa. Laamá era seu nome. Se for o destino, supliquemos ao grande Criador de tudo, ao rei, disse ela. Suplicar, não agir, é a única esperança. Na corte real, os príncipes estavam inquietos, dirigiam acusações ao rei. De forma estúpida e absurda, está trazendo calamidade ainda maiores em vez de cura. Dos antigos depósitos recuperaram-se as armas. Muito se falava sobre rebelião. Um príncipe no palácio real foi o primeiro a tomar as armas. Com palavras de promessa, agitou aos outros príncipes. Alalu era seu nome. Que Lamá já não seja mais o rei, gritou, que a decisão substitua a hesitação. Venha, vamos atacar ao rei em sua morada. Façamos com que abandone o trono. Os príncipes atenderam às suas palavras. Os portões do palácio abriram com violência. Chegaram à sala do trono, sua entrada proibida, como água em avalanche. O rei escapou para a torre do palácio. Alalu foi procurá-lo. Na torre houve luta. Lamá caiu morto. Lamá já não está entre nós, gritou Alalu. O rei não está mais entre nós, anunciou com alvoroço. Alalu dirigiu-se rapidamente à sala do rei. No trono se sentou. Sem direito nem conselho, ele mesmo se proclamou rei. No reino perdeu-se a unidade. Uns se alegraram pela morte de Lamá, outros se entristeceram pelo que